Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é domingo, dia 26 de outubro. Boa semana aí pra você. Muitas pessoas estão me mandando aqui mensagens, primeiro perguntando se está tudo bem. Sim, está tudo bem, fique tranquilo. Muito obrigado pela sua preocupação, se você foi uma dessas pessoas que me escreveram falando: André, cadê você? Sumiu, morreu? Não, não morri, tá tudo bem. Esses meus desaparecimentos eu vou te explicar. É, eu tô meio cansado desse negócio de mercado financeiro, sabe? E de economia. Economia eu acho bacana. Eu ando considerando até a possibilidade de, sei lá, de meio que dar uma transformada neste canal aqui, de falar especificamente sobre economia, porque finanças é uma coisa muito mais pobre, né? Assim, esgota rápido, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. Se você tiver uma opinião, um palpite sobre isso, sobre essa ideia de repente mudar o perfil aqui do canal, por favor, deixe aqui nos comentários, eu agradeço. A sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Mas é basicamente, esses meus sumiços são basicamente derivados de, claro, outras coisas que a gente tem que fazer na vida também, e um pouco de falta de vontade de falar sobre finanças, né? Desde finanças pessoais até finanças em escala nacional, digamos. Muita gente me manda perguntas: André, onde eu invisto meu dinheiro? Eu tenho aqui uma moeda, eu tenho aqui 1 trilhão, eu tenho aqui, seja o que for, né? Não importa o valor. E isso é o tipo de pergunta que, eu, sinceramente, ela existe. É uma pergunta muito antiga. Né? O que eu faço com meu dinheiro? Onde eu invisto? E eu vou te falar uma coisa. Olha, eu já tô mais pra eternidade do que pra vida terrena, né? Então a gente já aprendeu algumas coisas aqui do mundo. Se eu pudesse te dar uma dica, eu te diria o seguinte: olha, não enxergue o mercado financeiro como um lugar para você ficar rico. Tá? É muito esquisito você ouvir isso da boca de um cara que tem um canal sobre finanças, mas estou sendo muito honesto com você. Não existe gente que ficou rica com o mercado financeiro. Tá? Não vai nessa. Você pode falar, mas tem lá nos Estados Unidos, tem o Simmons, tem o Buffett, tem o Barsi, tem esse, tem aquele, tem outro. Deixa eu te contar um segredo. Todos esses caras que ficaram ricos, eles são corretores. Eles são caras que ficaram ricos porque eles tinham ou têm uma carteira de clientes ricaços, e eles ficam ligando para esses clientes falando: olha, oportunidade aqui, X, Y, Z. E a própria força desse volume financeiro desses clientes acaba gerando resultados às vezes. Isso é muito comum. Tá? O que eu quero dizer? Se você tiver dois, três amigos bilionários, cada um põe 10 milhões de reais num determinado papel, dependendo de quem é esse papel, essa entrada de recursos repentina pode alterar o preço, pode mexer no preço, pode gerar os próprios resultados. Né? Então, esses caras ficaram ricos na base da corretagem. Tá? Esses caras ficaram ricos porque, como eu falei, eles têm acesso, eles têm um excelente network, eles conhecem muita gente com grana e formam-se assim volumes enormes de investimento e eles ganham um percentual disso. Sempre ganham. Né? Ninguém desses caras, nenhum deles, ficou rico porque pegou uma moeda, foi lá, a uma moeda virou duas, a duas virou três, três virou. Entendeu? Isso é o que eles vendem, é o que eles querem, é nisso que eles querem que você acredite. Só existe um jeito de você, se o seu sonho é ficar rico, só existe um jeito de você fazer isso. Gere valor para a maior quantidade possível de pessoas. Essa é a receita, não tem outra. Tá? Podemos fazer em outros vídeos uma discussão sobre o que é gerar receita, o que é gerar valor, perdão. Isso é uma coisa que é bastante sofisticada, é um conceito sofisticado, não é nada simples.
Mas a receita é essa. Né? Existe um livro aqui que eu gostaria de te recomendar. Pena que, curiosamente, eu não tenho mais esse livro comigo. Senão eu até mostraria aqui. Eu dei uma procurada, eu não tenho mais. Porém, é um livro maravilhoso. É um livro que eu li essa obra pela primeira vez, acho que foi em 97, 98, por aí. É um livro já antigo. Chama-se Desafio aos Deuses. Né? E nesse livro, você vai encontrar, resumidamente, a explicação do porquê que você não pode bater consistentemente a rentabilidade do mercado. Né? Você pode, um mês ou outro, um ano ou outro, um semestre ou outro, você até pode conseguir, mas consistentemente, ao longo de décadas e décadas e décadas, você não vai conseguir. Não de maneira convencional, a menos que você, de novo, você seja um grande corretor, aí você conhece muita gente, você movimenta muito dinheiro, você faz o preço de um ativo subir ou cair simplesmente pelo fato de que você está operando com ele. Né? Considere que tem muitos caras grandes no mercado e eles são grandes não é de hoje, tá? Por exemplo, você pega um cara como o Barsi é grande há muito tempo. É que agora a internet descobriu o Barsi, mas o Barsi ele é um cara grande, ele é um cara importante há muitas décadas, não é de agora, tá? Um cara como ele sabe que ele tem o poder, por exemplo, de movimentar o comércio de uma determinada ação. Né? Se ele virar e falar assim, olha, eu acho que o papel X é bom, ele sabe que muita gente vai dar ouvidos a ele. E eu estou usando o Barsi como um exemplo. Né? Todos esses grandes corretores, eles têm esse poder. Né? Não sei se eles perseguiram isso ao longo da vida, se isso foi uma coisa consciente ou se isso aconteceu simplesmente. Mas o fato é que eles têm essa força. Então, nós estamos falando de pessoas que estão num outro patamar desse jogo. Eles não são pessoas comuns que separaram R$1.000, R$10.000, R$100.000 e estão fazendo apostas e com isso vão... Né? Lembra que você nunca vai ter rentabilidade, segurança e liquidez ao mesmo tempo. Então, na bolsa, em geral, você até tem liquidez dependendo da ação. Nem todas têm, mas dependendo você até tem. Segurança e rentabilidade, esquece. Esquece porque ali não é o lugar disso. Né? Então, você pensar em bolsa, você pensar em mercado financeiro da mesma forma que esses caras pensam, não é uma coisa muito sensata porque você não está na mesma profissão que eles. Eles não são... esses caras eles até podem, com o tempo, ter se transformado em investidores. É claro, porque um cara desse ganha muito dinheiro e ele tem que botar o dinheiro em algum lugar. Então ele escolheu lá as ações dele, ele foi investindo, tudo bem. Mas o que eu quero te dizer é que a massa crítica que vai gerar o que vai gerar o aumento do bolo não é o mercado em si, é o que o cara tem de atividade profissional fora do mercado. No caso desses caras, corretagem, certo? Um outro exemplo disso, Soros. Soros é um exemplo clássico. Né? Quando ele fez a famosa aposta contra o mercado, contra a libra esterlina, em 91, ele fez aquela operação. A operação inteira, o que você ouve é que ele ganhou $1 bilhão num dia. O que não te contam é que a operação inteira era uma operação de 10 bilhões de libras esterlinas. E esse dinheiro era basicamente dinheiro emprestado, não era dinheiro do Soros. Ele tinha um pool de investidores, gente com muita grana, que deu grana na mão dele, e ele usou esse recurso como garantia para levantar empréstimos e aí levantar mais grana para daí apostar contra a libra esterlina. Nós estamos falando de pessoas que, para esses caras, perder 10 milhões, 100 milhões de dólares não é nada. Né? Isso é uma outra razão de eles serem tão fortes, porque se ele apostar 10 milhões e perder, ele tem mais 10 aqui para apostar logo em seguida. Essa perda não o tira do jogo. Né? Então ele tem duas coisas em favor dele. Ele pode ser audaz, ele pode ser corajoso, porque
Ele sabe que se ele não for corajoso, ele não vai ganhar, ele não vai ter a chance de ganhar muito dinheiro. Né? Muito dinheiro implica ganhar. A chance de você ganhar muito dinheiro é uma coisa que você compra pagando o preço do alto risco, do risco de perder tudo. Só que esses caras, eles têm um funding que é diferente do meu, do seu, do, sei lá, de quem quer que seja. Né? Eu vou te contar, por exemplo, o Naginarras, não sei se você conhece o Naginarras, se não conhece, pesquise. Ele é um libanês, ele era um investidor libanês que veio para o Brasil e fez um estrago enorme, ele fez operações geniais no mercado brasileiro. Agora, uma coisa que ninguém te conta, por exemplo, quando o Narras veio, quando ele chegou ao Brasil, isso na década de 70, se não me engano, ele trouxe na mala, dinheiro dele, da família dele, 50 milhões de dólares, daquela época. Outra coisa, o Narras, ele sempre foi muito bem relacionado com a família real saudita. Esses caras, eles têm um trânsito com pessoas que não são pessoas comuns. O Narras, ele era muito amigo dos Hunt, dos irmãos Hunt, lá nos Estados Unidos, que eram herdeiros de uma dinastia de mineradores. Os caras mexiam no mercado de prata, e por isso que ele foi mexer, ele fez a famosa operação, ele deu um corner no mercado de prata, lá na Bolsa de Chicago, em parceria com os irmãos Hunt. Mas o que eu quero te dizer, se você for olhar a maior parte das operações do Narras, ele não fez com aquele dinheiro dele. Não era nem mesmo aqueles 50 milhões de dólares dele. Ele fez com dinheiro dos amigos dele. Certo? Então, o que você vê dessa vitrine é o resultado final, é o resultado glamuroso, é a nota de corretagem que fala que o cara ganhou $1 bilhão num dia. Mas o que você não vê é que esse resultado final, ele é fruto de um emaranhado de amizades com pessoas que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro num padrão fora de escala. Né? Não é, eu não estou falando de ter muito dinheiro, sei lá, Moreira Salles, um Setúbal, não é, eu estou falando de uma coisa muito maior. Estou falando de uma coisa como é o Narras. Quer dizer, o Narras, pensa só, o cara é amigo da família saudita, família real saudita. Quer dizer, para esses caras, meu, $1 bilhão não é dinheiro. Se ele perder um, ele tem mais sei lá quantos guardados lá no cofre que ele vai usar. Então, é óbvio que qualquer 0,00% que sobre a título de comissão para esses caras, para esses grandes investidores, investidores entre aspas, né? Porque, como eu estou te falando, na verdade ele está lá sendo a ponta da lança de recursos de terceiros. Qualquer 0,0% que sobrar para ele é muito dinheiro. Então, não é mentira. As pessoas acham assim, por exemplo, no caso do Barsi, né, que eu citei, ele é mentiroso. Não é, o cara tem mesmo essa grana. Agora, o que você precisa entender? Essa grana não foi o mito do tio Patinhas. Não foi uma moeda que virou duas que viraram três que viraram quatro. Não foi isso. Tá? Estamos falando de pessoas muito bem relacionadas, muito bem inseridas dentro do seu meio social, profissional, e que têm acesso a uma massa de recursos muito grande e principalmente uma massa de recursos que, se for perdida, tudo bem. O seu amigo vai te dar mais um cheque e você vai lá e tenta de novo, até conseguir. É esse o tipo de meio social em que essas pessoas estão inseridas. Portanto, sugestão que eu te dou. Estude, por exemplo, o que está escrito nesse livro, Desafio aos Deuses, e você vai ver que existe uma coisa muito poderosa que é a lei do retorno à média. Quer dizer, você pode até excepcionalmente ter tido um excelente resultado neste ano, mas acredite, isso não vai se sustentar na média dos anos. Na média dos anos, o seu resultado vai ser mais ou menos equivalente ao do mercado. Mas existem gênios? Olha, eu posso te citar uma meia dúzia de caras que foram tidos como gênios um dia por Wall Street e que meteram uma bala na própria cabeça. Né? Porque esse é o pior dos mundos, inclusive, é você acreditar, as pessoas começam a te chamar de gênio e você começa a levar isso a sério. Aí você baixa a guarda e toma um soco na cara do mercado. E quebra, e perde tudo, e aí você vai ter que meter uma bala no coco. O caso mais famoso é o do Jesse Livermore.
Então, tudo isso que eu estou te dizendo para resumir a seguinte mensagem: trabalhe fora do mercado financeiro. Se você gosta de finanças, se você acha finanças interessante, você acha bacana, ok, mas não enxergue nas finanças um caminho para a riqueza, porque esse caminho não existe. Ele não está nas finanças. O caminho para a riqueza, mesmo num país amaldiçoado como o Brasil, ele está no trabalho, tá? Em você gerar valor para outras pessoas. Por que eu fiz essa cara? Porque estamos no Brasil, você gerar valor para as pessoas é difícil, você vai ser muito tributado, a própria sociedade vai te perseguir, né? A sociedade brasileira ela não gosta de pessoas que geram valor, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não conte com o mercado financeiro, tá? Então, se você é uma das várias pessoas que me escreveu aqui perguntando onde colocar o seu dinheiro, eu vou repetir aqui uma coisa que eu já te falei em outro momento. Invista em você. Se você tem pouco, você tem R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, invista em você. Como? Não sei, você que sabe. Invista em alguma. Melhore o seu rol de competências, faça um curso, não sei, alguma coisa assim, de tal forma que você seja mais capaz de gerar valor para as pessoas, tá? E se você tem uma poupança grande, de 5, 10, 100 milhões, sei lá quanto, convenhamos, você não precisa de mim, né? Quem sou eu para dizer a você o que você tem que fazer com os seus milhões? Se você foi capaz de ganhá-los, você está muito bem encaminhado na vida, você não precisa e nem deve ficar pedindo opinião para os outros, tá bom? É isso, essa é a mensagem que eu queria te passar. No mais, como eu já falei, fique tranquilo, a minha saúde está muito bem, obrigado. Eu só estou realmente assim meio sem assunto, digamos, tá bom? Bom domingo aí, bom final de domingo para você, boa semana. E vamos ver se eu diminuo a minha preguiça e faço mais alguns vídeos aí ao longo dos próximos dias, tá bom? Até mais.